Imagine um homem já idoso, olhando para as estrelas no céu. Ele não tem filhos, mas Deus lhe promete algo grandioso. Sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas que brilham acima dele. Esse homem se chamava Abraão. Sua esposa era Sara. Eles eram escolhidos por Deus para uma missão especial: ser o início de um povo abençoado, através do qual viria o Salvador do mundo. Mas havia um detalhe: Abraão e Sara eram muito velhos e nunca tinham conseguido ter filhos. Como seria possível? Prepare-se para conhecer a emocionante história da promessa de Deus a Abraão e Sara menos, uma história de fé, paciência e milagres. Uma história que nos ensina que para Deus nada é impossível. Jesus e a ovelhinha. Muitos e muitos anos atrás, em uma terra distante chamada Ur dos Caldeus, vivia um homem chamado Abrão. Ele era casado com uma mulher chamada Sarai. Eles não tinham filhos, mas tinham muitos bens, servos e parentes ao redor. A vida era tranquila, mas havia algo especial. Deus tinha escolhido Abrão para uma missão incrível. Um dia, o Senhor falou com ele: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção, que chamada poderosa. Deus estava pedindo a Abrão que deixasse tudo para trás: sua casa, seus amigos, sua cidade, e fosse para um lugar desconhecido. Mas em troca, Deus prometia algo maravilhoso: Abrão seria o pai de uma grande nação. Agora pense comigo. Será que é fácil deixar tudo para trás confiando apenas em uma promessa? Você teria coragem de sair sem saber para onde está indo? Abrão teve fé. Ele acreditou na voz de Deus e obedeceu. Então ele partiu, levando consigo Sarai, seu sobrinho Ló, seus servos e todos os seus bens. Eles caminharam por desertos, montanhas e vales, até chegar à terra de Canaã. Quando chegaram, Deus falou novamente: darei esta terra à sua descendência. Mas havia um detalhe que parecia impossível: Abrão e Sarai não tinham filhos. E os anos foram passando. Abrão já estava com 75 anos quando recebeu essa promessa. Sarai também era idosa, e todos diziam que ela não poderia ter filhos. Como então Deus cumpriria sua palavra? Mesmo assim, Abrão construiu altares para o Senhor e continuou crendo. Ele não era perfeito. Às vezes sentia medo, às vezes tomava decisões erradas, menos más. Em seu coração, a fé permanecia. Um tempo depois, Deus chamou Abrão para olhar para o céu. Imagine a cena: a noite no deserto, o silêncio, e o céu cheio de milhares e milhares de estrelas. Então Deus disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. Abraão ficou maravilhado. Ele sabia que seu corpo estava envelhecendo e que Sarai não podia ter filhos. Mas ainda assim, ele acreditou em Deus. A Bíblia diz que Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Esse é um dos versículos mais importantes da Bíblia. Significa que Deus ficou feliz porque Abrão acreditou, mesmo quando tudo parecia impossível. Agora pense: você já acreditou em algo que parecia não ter solução? É assim que a fé funciona. Fé é confiar em Deus, mesmo quando não vemos como será possível. Deus ainda fez mais. Ele mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, e mudou o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Era como se Deus estivesse dizendo: eu já vejo vocês como pai e mãe, mesmo antes de Isaac nascer. Mas a promessa ainda parecia distante. Os anos continuavam passando, e nada de filhos. Abraão e Sara já eram idosos, e cada vez mais parecia impossível. Mesmo assim, Deus repetia a promessa: você terá um filho, e dele surgirá uma grande nação. Os anos continuavam passando, e Abraão e Sara ainda não tinham filhos. Eles lembravam da promessa de Deus, mas o tempo parecia correr contra eles. A cada ano que passava, Sara olhava para si mesma e pensava: será que ainda poderei ser mãe? Já estou velha demais. É difícil esperar, não é? Você já ficou esperando por algo que parecia nunca chegar? Talvez um presente, uma visita ou uma resposta importante. O coração fica ansioso. Foi exatamente assim que Sara se sentia. Um dia, Sara teve uma ideia. Não foi uma boa ideia, mas ela achou que estava ajudando Deus a cumprir a promessa. Ela chamou Abraão e disse: veja, o Senhor me impediu de ter filhos. Tome minha serva Hagar, tenha um filho com ela. Talvez seja assim que teremos a descendência que Deus prometeu. Abraão aceitou e Hagar engravidou. Quando o bebê nasceu,
recebeu o nome de Ismael. Agora vamos pensar juntos. Você acha que isso era o plano de Deus? Não. Deus havia prometido um filho a Abraão e Sara, e não a Abraão e Hagar. Mas às vezes, quando não sabemos esperar, tentamos resolver as coisas com nossas próprias forças. Isso pode trazer mais problemas do que soluções. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Hagar engravidou, começou a desprezar Sara. Sara ficou com ciúmes, tratou Hagar com dureza. E a situação se tornou difícil dentro da casa de Abraão. A escolha de não esperar gerou dor. Mas Deus não se esqueceu de sua promessa. Anos depois, quando Ismael já era adolescente e Abraão tinha quase 100 anos, o Senhor apareceu novamente para renovar sua palavra. Deus disse: Abraão, você será o pai de muitas nações. Sua esposa, Sara, dará à luz um filho, e ele será o herdeiro da promessa. Abraão caiu com o rosto em terra e riu. Ele pensou: como pode um homem de 100 anos ter um filho? E Sara, com 90 anos, ser mãe? Mesmo assim, Deus confirmou: sim, Sara lhe dará um filho. Você o chamará de Isaque, e com ele confirmarei a minha aliança eterna. Algum tempo depois, Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, no calor do dia. De repente, viu 3 homens se aproximando. Eram anjos enviados por Deus. Abraão correu até eles, ofereceu água, descanso e alimento. Preparou pão fresco, carne tenra e leite. Ele serviu com alegria, como um bom anfitrião. Durante a refeição, um dos visitantes perguntou: onde está Sara, sua esposa? Abraão respondeu: ela está na tenda. Então o visitante disse: voltarei a você na primavera, e Sara terá um filho. Sara estava ouvindo atrás da cortina da tenda. Quando escutou isso, riu consigo mesma. Como posso ter prazer de ser mãe, eu, uma mulher velha, e meu marido, já idoso? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Sara, com medo, negou: eu não ri. Mas o Senhor respondeu: sim, você riu. Aqui está uma lição muito importante. Quando olhamos para nossas forças, tudo parece impossível. Mas quando olhamos para Deus, nada é impossível. Sara riu porque estava pensando com os olhos humanos. Para ela já era tarde demais. Mas Deus queria mostrar que o tempo dele é perfeito, e que quando ele promete, ele cumpre. O tempo de Deus havia chegado. Depois de tantos anos de espera, depois das dúvidas, dos erros e das lágrimas, finalmente o Senhor cumpriria sua promessa a Abraão e Sara. Abraão já tinha 100 anos, Sara, 90. Aos olhos humanos, era impossível que eles fossem pais. Mas para Deus, nada é impossível. Na primavera, como o Senhor havia dito, Sara engravidou. Imagine só a cena. Aquela mulher que já havia perdido a esperança agora carregava um bebê em seu ventre. Cada dia era um milagre. A cada chute, a cada movimento do bebê, Sara lembrava da promessa de Deus. E então, o grande dia chegou. O choro de um bebê ecoou pela tenda de Abraão e Sara. Isaque havia nascido. Abraão pegou seu filho nos braços com lágrimas nos olhos. Sara sorriu como nunca antes. Ela disse: Deus me deu motivo de riso, e todos os que ouvirem isso rirão comigo. O nome Isaque significa riso, porque o riso de incredulidade de Sara havia se transformado em riso de alegria. Agora pense comigo. Quantas vezes você já achou que algo era impossível? Deus nos ensina através de Isaque que o impossível é apenas o palco onde ele mostra o seu poder. Abraão fez uma grande festa quando Isaque foi desmamado. Toda a comunidade se alegrou. Todos olhavam para aquele menino e lembravam que Deus é fiel. Mas nem tudo era alegria. Havia tensão dentro da família. Ismael, o filho de Hagar, já era adolescente. Ele zombava de Isaque. E Sara ficou muito incomodada. Ela disse a Abraão: mande embora essa serva e seu filho, pois o filho da escrava não será herdeiro com o meu filho, Isaque. Abraão ficou muito triste. Afinal, Ismael também era seu filho. Mas Deus falou com ele: não se preocupe com o menino, nem com a escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque por Isaque será chamada a sua descendência. Mas também farei uma nação do filho da escrava, porque ele é seu descendente. Assim, Hagar e Ismael partiram. Deus cuidou deles no deserto, mas deixou claro que a promessa viria por meio de Isaque. Essa parte da história nos mostra que a promessa de Deus é única e perfeita. Não depende dos nossos planos humanos, mas da fidelidade dele. Com Isaque crescendo, Abraão e Sara finalmente podiam respirar de alívio. Eles tinham em casa a prova viva de que Deus cumpre o que promete.
Cada sorriso de Isaac, cada passo dele, lembrava que o Senhor nunca falha. Agora imagine a alegria de Sara brincando com Isaac, ouvindo seu riso. Antes, ela chorava de tristeza, porque não podia ter filhos. Agora, ela ria de alegria, por causa da fidelidade de Deus. Isso nos ensina que às vezes, Deus demora para cumprir suas promessas, não porque esqueceu de nós, mas porque tem o tempo certo para tudo. A história de Isaac não é apenas sobre um bebê que nasceu, é sobre um Deus que cumpre suas promessas. Ele mostrou a Abraão e Sara que não importa a idade, não importa as circunstâncias, não importa o impossível. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Abraão, Sara e Isaac viviam dias de alegria. O menino crescia forte, brincava pelo acampamento e trazia risos a todos. Cada vez que Sara olhava para o filho, lembrava que Deus havia transformado seu choro em riso. Abraão também estava feliz, pois finalmente tinha em seus braços o filho da promessa. Mas um dia, algo surpreendente aconteceu. Deus quis provar a fé de Abraão. O Senhor chamou: Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. Então Deus disse algo que parecia impossível de entender: Tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à região de Moriá. Sacrifique-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Você consegue imaginar o coração de Abraão? O filho que ele tanto esperou, que nasceu de um milagre, agora deveria ser entregue como sacrifício. Não fazia sentido, mas Abraão confiava em Deus. Ele acreditava que, mesmo que Isaque morresse, o Senhor poderia ressuscitá-lo, porque Deus havia prometido que a descendência viria dele. Então, cedo pela manhã, Abraão preparou o jumento, levou lenha, fogo e uma faca. Chamou 2 servos e Isaque, e partiram em viagem. Durante 3 dias, caminharam até avistar o monte. Abraão disse aos servos: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e depois voltaremos. Perceba a fé dele. Voltaremos. Abraão acreditava que Isaque retornaria com ele. Então ele colocou a lenha nos ombros de Isaque, e os 2 subiram juntos. No caminho, Isaque perguntou: Pai, aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu com fé: Deus mesmo há de prover o cordeiro, meu filho. Chegando ao lugar indicado, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha e amarrou Isaque, colocando-o sobre o altar. Com o coração pesado, levantou a faca para obedecer a Deus. Mas naquele instante, uma voz ecoou dos céus: Abraão! Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. O anjo do Senhor disse: Não toque no rapaz. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou ao redor e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Ele pegou o animal e o sacrificou no lugar de Isaque. Cheio de gratidão, Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá, e até hoje esse nome nos lembra que Deus sempre cumpre suas promessas. Depois, o anjo do Senhor disse: Por ter feito isso e não ter negado seu filho, juro por mim mesmo que o abençoarei grandemente. Sua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia da praia. E por meio dela, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você obedeceu à minha voz. Esse foi o selo final da promessa. Abraão tinha mostrado que confiava totalmente em Deus. E o Senhor confirmou que Isaque seria o início de uma descendência abençoada. E sabe o que é mais incrível? Essa história também aponta para Jesus. Assim como Abraão levou seu filho ao sacrifício, Deus Pai entregou seu filho, Jesus, por nós. Mas ao contrário de Isaque, Jesus realmente morreu na cruz para nos dar vida eterna. Ele é o verdadeiro cordeiro que Deus providenciou. Agora, pense comigo, o que essa história ensina para nós? Primeiro, que devemos confiar em Deus mesmo quando não entendemos. Segundo, que a obediência a Deus sempre traz bênçãos. Terceiro, que Deus é fiel e cumpre cada promessa no seu tempo. Abraão e Sara tiveram momentos de dúvida, riram de incredulidade, tentaram resolver as coisas com suas próprias forças, mas no final, viram que Deus nunca falha. Isaque foi a prova viva da fidelidade de Deus. E a maior lição é esta: para Deus, nada é impossível. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Deus cumpriu a promessa para Abraão e Sara. Mesmo quando parecia impossível, Ele também cumpre as promessas que fez a nós. Podemos confiar nele em todo tempo. Tenha fé como Abraão, sorria como Sara e lembre-se, o Senhor sempre proverá.